Pastor, como entender, compreender, né, de forma sadia e bíblica, o que o apóstolo diz lá em Gálatas 5, a partir do verso 16? O que o pastor pode nos dizer a respeito disso? Amém. Queridos, eu acho que está ficando bem claro, bem explicado, que não há contradição entre o fruto do Espírito e os mandamentos. Pelo contrário, quem dá o fruto guarda os mandamentos. Essa é a verdade. Se você não guarda os mandamentos, é porque você não dá o fruto do Espírito. Você pratica as obras da carne. Repare, né, aqui, né, nos versos 19 e 20, quando Paulo cita as obras da carne, ele vai falar: declaro quem, e como já antes vos preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E lá no Apocalipse, João cita uma declaração do próprio Jesus na Revelação, no verso 14 e 15, dizendo assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Mas há uma versão das Escrituras, texto recebido, que vai falar essa mesma passagem de uma forma mais prática. Porque o que é lavar as vestes? O que é se purificar e embranquecer? Na prática, aqui nós temos uma linguagem metafórica, mas é aquele negócio: eu amo Deus, tá? Como que eu amo Deus na prática? O que eu tenho que fazer para mostrar que de fato eu amo Deus? Eu transgrido seus mandamentos, eu estou amando Deus? Sendo que Jesus falou: aquele que me ama guarda os mandamentos? Claro que não. E o amor é fruto do Espírito. Então repare como é impossível eu dar o fruto e não guardar os mandamentos. Assim como é impossível eu guardar os mandamentos sem o fruto. E essa é a grande questão aí de Gálatas. Bom, o texto recebido fala assim: bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Você viu que não herdarão o reino os que praticam as obras da carne, né? E Jesus, ele fala aqui: fora, ou seja, fora do reino, da cidade, ficam os cães, os feiticeiros, feitiçaria é uma obra da carne, os impuros, impureza é obra da carne, os assassinos. Assassino é aquele que transgride o mandamento. Idólatra é tanto uma obra da carne quanto é transgressão dos mandamentos. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Mentira é transgressão dos mandamentos. Então você veja, transgredir os mandamentos deixa a pessoa fora do reino, assim como praticar as obras da carne deixa a pessoa também fora do reino. Para entender Gálatas, nós temos que entender a carta de Paulo aos Gálatas. Não dá para eu pegar esse trecho do capítulo 5, recortar ele e tirar fora do seu contexto. Como diria o saudoso pastor, isso é pretexto para heresia. Por quê? Paulo, fazendo um resumo de Gálatas, ele vai contender contra aqueles que achavam que poderiam, pela prática de aspectos da lei de Deus, alcançar a salvação. Que aspectos seriam esses, queridos? Sacrifícios, circuncisão, coisas que eram cerimoniais, cerimônias, tá? E aí ele fala que essas coisas, ele vai debater na carta inteira, que essas coisas, os mandamentos que consistem em ordenanças vindas por causa do pecado, ou seja, para que houvesse expiação do pecado, não podem justificar o homem. A justificação é somente pela fé. Somente pela fé em Cristo Jesus. E aliás, essas coisas não podem nem aperfeiçoar o homem. Não podem levar o homem à perfeição. Por quê? Porque
elas não nos aperfeiçoam, né? Não nos fazem dar o fruto. O que nos faz dar o fruto é o Espírito, tá? Então, esse é o cerne da carta de Paulo aos Gálatas. E aí, Paulo, ele contrapõe no capítulo 5 a ideia de que se não precisa, então, obedecer, eu posso dar de qualquer jeito. A liberdade, ela tem como parâmetro a palavra de Deus. Não me torne escravo do pecado. O pastor Misael explicou muito bem aqui isso para nós. E ali, a partir do verso 16, ele então nos fala aquilo que nos dá condição de guardar os mandamentos, porque a obediência a Deus, assim como a transformação de Deus, ela acontece de dentro para fora. Então, se nós não dermos o fruto e nós não mortificarmos a carne, nós não conseguimos obedecer a lei, os mandamentos de Deus. Quando eu falo a lei, não são sacrifícios, agora é a lei moral dos mandamentos de Deus. Para que nós possamos obedecer, nós temos que cumprir isso aqui. Verso 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, viver no Espírito, tal como disse Jeremias: colocarei neles o meu Espírito, e pelo meu Espírito escreverei no coração deles os meus mandamentos, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. A carne luta contra o Espírito contra a carne, porque são opostos, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Entenda, queridos, o que está debaixo da lei? Não está na vigência da lei? Não, não está na condenação da lei. E o pastor Misael foi muito feliz quando ele cita Romanos, porque Romanos vai nos mostrar justamente isto. A lei, ela aponta o pecado. A lei, ela condena, porque quando estamos em pecado, ela mostra o pecado. Uma vez que todos transgrediram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, quer dizer, você está debaixo da condenação da lei. Então não quer dizer que você não está sob a vigência dos mandamentos de Deus. Isso seria um absurdo, né? Deus, ele é eterno, ele não muda. Então como que eu posso falar de mandamentos que vêm dele, que espelham, que refletem a moral dele, que refletem quem ele é, os valores dele, mudem? Seria um absurdo eu falar isso. Então, aquele que é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. Por quê? Porque o Espírito nos leva à plena e perfeita obediência dos verdadeiros mandamentos de Deus. Pelo contrário, as obras da carne nos levam a desobedecer, mas o fruto do Espírito nos leva a cumprir. E é por isso que ele vem e nos fala: contra estas coisas não há lei. Porque a lei não é para salvar, a lei é para apontar o pecado. O que nos salva é a graça pela fé em Jesus. Se nós somos guiados pelo Espírito, o Espírito nos dirige e o Espírito produz o fruto, ele nos leva a obedecer. Então, quando nós damos o fruto, nós automaticamente também obedecemos. Contra a obediência, não a lei. Você já está obedecendo, queridos. A lei não é contra. Você já está fazendo a vontade de Deus. Então, este é o real significado desta passagem aqui, presbítero Williams. É muito interessante. O pastor Jurandir, ele vai citar para nós aí nos comentários, um pouco mais à frente, Gálatas 6, nos versos 7 e 8. Olha que interessante. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito,
do Espírito colherá vida eterna. Então veja, quando nós semeamos a obra da carne, nós colhemos corrupção, porque nós invariavelmente transgredimos os mandamentos. Mas quando nós semeamos no Espírito, né, quando nós plantamos, quando nós produzimos o fruto, o resultado é obediência, e o resultado é a vida eterna. Mas para que nós consigamos isso, queridos, é preciso uma atitude decisiva, intempestiva no sentido de definitiva, muito forte, que está lá no verso 24 do capítulo 5. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Lembra o que Cristo falou? Se alguém quer me seguir, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então eles crucificam a carne, não deixam a carne, não vivem os desejos carnais. Existe uma diferença, tá? Entre o desejo carnal, que é satisfazer prazeres mundanos, e você desfrutar das bênçãos e prazeres que vêm de Deus e que também o são para a carne. Vou dar um exemplo: o sexo. O sexo, queridos, diferente do que muitos dizem, não é em si pecado. Ele é pecado quando se envolvem pessoas não casadas entre si. Mas no contexto do casamento, o sexo, ele é santo. Pastor, como é que você pode falar isso? Facilmente. Quando Deus cria Adão e Eva, ele cria eles. Ele cria perfeitos. Era muito bom. Não havia pecado ainda, queridos. Nenhum pecado. Ninguém tinha pecado ainda. E Deus dá a ordem para guardar o sábado. Tá? Não havia pecado. E Deus dá a ordem para os homens, para Adão e Eva: multiplicai-vos e enchei a terra. Dominai-a. Veja que interessante isso, né? Esta ordem, este mandamento: multiplicai-vos. Então Deus já estabeleceu que eles iriam ter relações sexuais. Ou você acha que antes do pecado o homem ele iria se reproduzir por osmose, ou ia se reproduzir por fertilização ou alguma outra coisa do tipo? É claro que não. A sexualidade era prevista por Deus. Então Deus já havia instituído isso, já havia ordenado ao ser humano. O problema, então, e antes do pecado, então quer dizer que era santo. Desde o começo era santo. Então, no contexto do matrimônio, ele é santo, não dá para dizer outra coisa. Mas, quando você pratica fora, você transgride os mandamentos, fazendo a obra da carne. Olha que coisa, uma coisa não exclui a outra. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O novo concerto pressupõe uma aliança de Jesus por meio do Espírito, queridos. Isso é claro em todas as Escrituras. Mas, se nós estamos vivendo neste tempo do Espírito, precisamos andar no Espírito. Ou seja, dia a dia, a cada passo, nós temos que viver dominados pelo Espírito de Deus. Então, veja, há uma diferença entre viver e você andar, praticar. Então, viver no Espírito exige que a gente ande também nele, no dia a dia, entregando tudo, deixando ele dominar as nossas vidas. E isso é interessante porque tem gente que vai falar que uma vez que você for cheio do Espírito, você sempre será cheio. Isso é um equívoco. A Bíblia é muito clara. Ela vai nos dizer que nós precisamos buscar sempre o Espírito Santo, ser sempre cheios, como uma esponja que você mergulha na água. Quando você tira ela, ela sai pingando, sai derramando água, mas à medida que você vai
utilizando, apertando, fazendo alguma coisa, ela vai secando. E ela precisa ser molhada de novo para que você continue tendo a água saindo. Assim somos nós. Temos que estar buscando e sempre sendo cheios do Espírito. Agora, outra coisa, queridos, preste atenção. Nós precisamos buscar o Espírito de Deus, mas não é porque você é cheio do Espírito que automaticamente você vai dar o fruto e você vai andar no Espírito e viver no Espírito. Muitas pessoas são cheias, recebem os dons espirituais, praticam os dons espirituais e não dão o fruto. E o grande problema, queridos, é que é possível até manifestar o dom, porque o dom é irrevogável. Mas o dom não é salvação. Isso que nós temos que entender. O dom de Deus, os dons de Deus, eles nos levam para conhecer Deus, mas eles não significam que essa pessoa que tem dons seja salva. O que nos leva ao caminho da salvação, invariavelmente, é o fruto do Espírito. Isto nos leva à salvação. O pastor Misael citou, eu vou reprisar porque é muito importante, Mateus 7, 21 a 23. Naquele dia, muitos virão e me dirão, e ele está falando no contexto de falsos profetas, não fizemos milagres, não expulsamos demônios, não profetizamos em teu nome. Então eu olharei para eles e direi claramente ou abertamente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, ou melhor e mais corretamente, não guardam a lei de Deus. Queridos, é isso que Paulo está nos levando a dizer, que uma vida cheia do Espírito e na qual nós não apenas vivamos nos dons, mas andemos no fruto, esta vida glorifica a Deus. Esta vida nos faz entrar no reino e esta vida, queridos, nos permite guardar os seus mandamentos e mostrar que de fato nós amamos a Deus e um dia estaremos ao seu lado para sempre. Que este seja o caminho que você escolha. Não se engane, nenhum outro leva realmente ao nosso Deus.